Bom, gente, então agora dando continuidade ao nosso material, vamos resolver uma questão extremamente legal e importante, tá? Ela caiu na prova da Unesp no ano de 2016, por isso que ela está escrita Unesp 2017, né? Pois a prova é feita em novembro e o ano de ingresso é o seguinte, né? Então essa questão foi no ano de 2016. Olha que legal que essa questão vai retomar duas partes bem interessantes na gente sobre a ideia de campo elétrico e também de potencial elétrico, ok? Acompanhe comigo a interpretação do nosso problema. Ele fala assim, ó: três esferas pontiformes sem dimensão alguma, eletrizadas com cargas Q1 e Q2 têm mais Qzão e a Q3 tem menos 2 Qzão, ok? Então eu vou colocar essas informações do problema, ok, gente? Ó, essa aqui, Q2, ela vale mais Qzão. Esta Q1, ela também vale mais Qzão. E esta Q3, ela vale menos 2 Qzão. Tudo bem? Elas estão dispostas, ok? Numa circunferência que apresenta raio igual, ok? Então a distância do centro até a carga 2 é a mesma do centro até a carga 1, que também será a mesma do centro até a carga 3, pois estamos falando dessa medida sendo o raio da circunferência. Legal? Bom, o exercício pede isso aqui pra gente. Elas estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio R' e centro Czão, em uma região onde a constante eletrostática do meio é igual a K0, conforme representado na nossa figura. Considerando Vc, o potencial eletrostático no ponto C, e EC, o campo elétrico no ponto C, ele quer saber quanto vale cada uma delas. Ou seja, esse exercício nos pede para calcularmos o campo elétrico resultante no centro e também o potencial elétrico no centro. Simples, né, gente? Bom, a grande diferença dessa questão é exatamente nas grandezas, né, gente? A grandeza campo elétrico é uma grandeza vetorial, então a soma deve ter o caráter vetorial. Agora, se você for trabalhar a questão do potencial elétrico, é uma grandeza escalar, então nós deveremos realizar a soma algébrica, apenas a soma numérica, tudo bem? Então agora vamos calcular o potencial resultante no ponto C. Bom, gente, nós temos três cargas elétricas e potencial elétrico é uma grandeza escalar, como dito anteriormente. Então eu vou dizer que, olha só, o potencial no ponto C vai ser a soma algébrica dos três potenciais elétricos, ok? Vamos colocar as informações, gente? Olha só, o potencial elétrico da primeira carga, olha só, kQ por D. Então eu vou colocar a minha constante. Qual é o valor da carga 1, gente? Mais Qzão. Então eu vou colocar aqui vezes mais Qzão dividido pela distância entre o centro e a carga, que é o próprio raio. Ao fazer a mesma coisa para o potencial 2, nós deveremos ter o mesmo valor, gente, pois nós temos, só para colocar um parênteses aqui, ok, ó, né? Nós temos o mesmo valor de carga e também a mesma distância, que é o raio. Só que agora, ao realizar o potencial elétrico da carga 3, você pode perceber que essa carga ela é negativa. E por ser um valor algébrico, você deve levar o sinal. Então deveremos colocar K vezes o valor da minha carga e você vai dividir pela distância entre o ponto central e a carga 3, que é o próprio raio. Você pode perceber que esse somatório todo, gente, ó, kQ por R mais kQ por R, você tem 2 kQ por R. Com menos 2 kQ por R, chegamos na primeira parte do problema, que o potencial elétrico resultante no centro da minha esfera, devido às três cargas elétricas, vai ser um valor nulo, vai ser zero. Bom, gente, então agora vamos calcular a segunda parte do problema. Ele quer que eu calcule o campo elétrico resultante no ponto C.
Lembra, gente, campo elétrico ele tem um caráter vetorial. Então lembra, né? Se a carga é positiva, o campo elétrico é de saída. Se a carga é negativa, o campo é de chegada. Então olha só, olha a carga Q1, por gentileza. Ela é positiva. E lá naquele ponto central, deveremos ter um vetor de saída. Então olha só, ó, lá naquele lá, eu tenho um vetor que eu vou chamar de campo E1. Tá vendo? A primeira carga é positiva, o campo é de saída. Se você fizer a mesma coisa para a carga 2, a carga 2 é positiva, então o campo elétrico também será de saída. Então, lá no ponto central, eu tenho que ter um campo elétrico que eu vou chamar de campo 2. Tá vendo, gente? Carga positiva saindo, carga positiva saindo. Esses campos são iguais, não são? Pois a carga é a mesma e a distância é a mesma, o que leva a crer que o campo elétrico é o mesmo. Então o campo elétrico da carga 1 e da carga 2 são idênticos. Então quanto que dá os dois, cada um apontando para um lado? A soma vai dar 0. Então por enquanto o campo 1 somado com o campo 2 dá 0. E o campo 3, gente boa? O campo 3 ele é negativo, então o campo está chegando na carga. Então eu tenho um vetor que está chegando na carga, esse é o vetor 3, tá vendo? Então, na soma total dos vetores no centro, deveremos ter apenas este vetor, pois o E1 cancela com o E2, sobrando apenas o campo E3. Por isso que o campo resultante no ponto C será o próprio campo, vetorial no caso, da carga 3, pois você teve o cancelamento entre 1 e 2. Então, basta a gente calcular o campo elétrico da carga 3. E como é que você calcula campo? K vezes Q. Ô Jaú, por que você não levou o sinal do negativo da carga Q, Jaú? Porque estou falando de um vetor. Vetor não se leva ao sinal, né? Apenas o escalar, gente, ok? Então, em vetor eu não preciso levar o sinal, pois eu já dei a orientação do vetor, não é? E você vai dividir exatamente pelo R. Então, o exercício me perguntou, gente, quanto vale o campo resultante no ponto C? 2kq dividido por R. E quanto vale o potencial no ponto C? 0. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Alternativa correta, alternativa E. Legal, né?